Família Tricolor, descanso, paz e tranquilidade. Ok? Ok, só que tem um detalhe. Não podemos parar de planejar. Folga pra rapaziada até quarta-feira. Show! Só que tem um detalhe. Quarta-feira tem que começar a corrigir os erros que tivemos no passado. Trabalho magnífico do Zubeldia, ok? Magnífico. Elenco, trabalho fantástico. Só que pode ser melhor, rapaziada. E vocês podem fazer melhor. Porque vocês são fora de série. Eu acredito nessa galera. Mas eu vou dar aqui a minha colaboração no que eu acho que pode melhorar, ok? E sempre deixando claro, críticas construtivas, ok? E eu não estou aqui fazendo aquela crítica para destruir, para falar mal, não é isso. Eu estou aqui deixando ideias, na verdade hoje não é nem crítica, né? É ideias do que pode melhorar. Criticar de forma leve e incentivar a corrigir os erros, ok? E também quero falar sobre Boanga. Ele voltou a figurar entre os assuntos do Fluminense e eu vou lhe dizer o porquê. Vem comigo que eu te conto tudo. E isso tá me deixando preocupado esse papo do Boanga, hein? Mas vem comigo, eu te conto tudo. Diga lá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. Uma segunda-feira abençoada para todos nós. Que Papai do Céu nos deu uma semana abençoada e muito produtiva. Ok, família? Muito obrigado pela sua companhia. E eu já aproveito para lhe fazer um convite. Se inscreva no canal, dê o like, dá aquela moralzinha pra gente. Mas, rapaziada, fazer um alerta. Tem uma galera que tá vendo o vídeo até o final. Poxa, aí não é nem inscrito e nem deixa o like. Pô, dá aquela moral pra gente. Capricha no like aí, senta o dedo no like e se inscreve, pô. Dá aquela moral. Valeu? Desde já, meu muito obrigado, família. Galera, eu quero trazer um assunto aqui que tem algumas pessoas que, até no meu canal, eles comentam comigo. Poxa, nós estamos em terceiro no Brasileiro e você fica criticando o time. Família, eu não estou criticando o time, ok? Tipo assim, até a crítica, tudo bem, mas é construtiva. Eu não deprecio o jogador, eu não deprecio o treinador, e eu, quando faço uma crítica, é devido a algum erro, e eu tento achar soluções, ou ajudar a achar soluções para esses problemas. Ok? Crítica, ela vai haver sempre. Agora, tem que ver a intenção de quem faz as críticas. Ok? Por exemplo, agora estamos de folga até quarta-feira. Quarta-feira volta os treinos. E o que o Zubeldia pode tentar corrigir nesse período aí, até o próximo jogo de 1º de abril? Aí eu vou fazer aqui, eu vou comentar aqui o que eu acho que pode melhorar, e isso de certa forma é crítica. Mas eu repito, é crítica construtiva. Ok? E eu quero saber a sua opinião no final do vídeo, se você concorda com isso ou não. Vamos lá, as melhorias que eu acho que precisam ser feitas. Primeira, recuperar o condicionamento físico. Eu sempre fui contra o Savarino entrar de titular. Por quê? Porque pelo mesmo jeito que eu fui contra do Hércules entrar de titular. Por quê? Porque é a mesma coisa que está acontecendo com Samuel Xavier. Aí agora tu me pergunta o quê, porra? Aí eu vou lhe responder. Falta de condicionamento físico. O Samuel Xavier só consegue render se tiver na ponta dos cascos. Por quê? Porque ele joga muita bola e o vigor físico dele é fundamental para o seu desempenho. Savarino está fazendo o jogo, até quando joga bem, está cansando no começo do segundo tempo. E o Hércules procura se poupar dentro das partidas. Por quê? Porque o campo de atuação dele é enorme. Isso é até natural que ele o faça. O Hércules eu até entendo. O Bernal se machucou. O Bernal via muito bem com o Martinelli. Entendeu? Inclusive eu ainda acho que o Bernal é o titular. Tá? E eu acho um luxo. Eu acho um luxo o Fluminense ter Bernal, Martinelli e a Costa e saber que tem o Hércules ali na sobra. O Hércules no banco. Entendeu? E até em determinados jogos pode ter Bernal, Martinelli
Hércules e o Acosta criando, com 2 homens na frente. E muitas vezes eu acho que isso seria fundamental se isso ocorresse. Mas isso é com o professor Zubeldia e lá na frente eu falo sobre ele. Então, galera, esses 3 jogadores principalmente precisam, como é que eu vou dizer, aperfeiçoar a forma física. A condição física deles está abaixo das dos demais. Eles precisam disso, ok? Eu até torço para que eles descansem, mas que esses 3 dias aí, esses 4 dias, né? Que eles estejam fazendo alguma condição física para poder reforçar isso. Porque são 3 talentos que vão nos ajudar muito até o final do ano. Recuperar de contusão. Bernal, que eu citei agora, né? Que eu acabei de citar. E Germancano. Família, o Bernal, graças a Deus, já estava em transição. Ok? Eu acredito que, não sei se contra o Corinthians, mas os próximos jogos ele já esteja à disposição do Zubeldia. Tá? E Germancano, também, segundo a última coletiva do Zubeldia, ele deixou claro que é bem provável que já tenhamos o Cano relacionado para a partida contra o Corinthians. Agora, o que me chama a atenção, vou comentar com vocês aqui antes que alguém o faça. E eu já disse aqui outras vezes e vou reforçar para vocês. Para mim, o Rodrigo Castilho, o nosso querido bonecão do posto tricolor, ele não é um centroavante fixo. Ele pode até fazer a função em determinado momento, como foi o lance do gol contra o Atlético. Mas ele é um jogador que ele sai muito da área, não tem boa técnica, ok? Não tem boa técnica, não tem boa habilidade, porém tem bom passe e tem boa visão de jogo. Então nada impede, em determinado momento de qualquer partida, o Rodrigo está em campo com um centroavante, ou com o Cano ou com o John Kennedy. Tá? E outra coisa, eu não dou o Germancano como acabado, como alguns acreditam. Ok? Um Peninha, que é ídolo, mas tá velho. Irmão, vou deixar aqui o reforço da minha opinião. Germancano foi sacrificado nos 2 últimos anos, assim como o John Kennedy e o Everaldo. Eles foram sacrificados. Agora, com esse sistema de jogo, a bola chegando na área para o centroavante, Germancano é matador. E o Germancano tem uma vantagem sobre John Kennedy e sobre o Rodrigo Castilho. Qual é a vantagem? Do jeito que vem ele bate para gol. Não me pergunte como ele faz isso. Não é à toa que ele é conhecido como artilheiro de um toque só. Então eu não descarto sucesso de Germancano. Mas não descarto mesmo. Eu acredito que ele possa voltar e dar conta do recado e voltar a fazer muitos gols pelo Fluminense. Se vai acontecer, não sei, irmão. O futuro a Deus pertence. Mas eu não descarto essa possibilidade. Ok? Acosta e John Kennedy. Descanso. Esses 2 precisam descansar. O John Kennedy fez uma partida brilhante contra o Vasco, cara. Brilhante. E depois que ele sai, o nosso ataque morre. O nosso ataque morre. A gente pode dividir o desempenho do Fluminense contra o Vasco entre antes e depois de John Kennedy. Se vocês pegarem aquele jogo, eu sei que é difícil, porque o torcedor vai muito na pilha dos outros e os outros analisam o resultado. Eu não gosto de analisar resultado, eu gosto de analisar desempenho. É que nem eu comentei o lance do Otávio, que o cara foi lá com a plancheta que o Otávio não consegue fazer isso. Ele fez várias vezes no jogo. O cara fala na hora da raiva, ali é normal, normal. Tá exaltado, nervoso e tal, pega a birra porque tu não bota a pilha no cara. Mas ali o Otávio, o que ele falou que o Otávio não sabe fazer, o Otávio fez várias vezes no jogo. O problema é que quando tinha Otávio, Hércules, Ganso com a bola no pé, não tinha ataque para poder botar a bola e aliviar a equipe. Ali, o correto a se fazer é dar um bicão lá na bandeirinha de cordas e tirar a zaga de trás.
empurrar a zaga para o meio campo para fazer a marcação lá na frente. Mas não, o time não saía de trás. Esse foi o nosso problema. Ok? Mas, voltando a John Kennedy, ele vai estar recuperado, vai estar bem, tanto ele como a Costa. Eu achei um risco o Acosta jogar contra o Atlético. Tá? Não estou aqui queimando ninguém, falando mal de ninguém, só eu, minha opinião, achei um risco. E quem não entende o porquê, o Acosta saiu do Fluminense e Vasco com dores musculares, cansaços. E contra o Atlético, eu acredito que ele ainda estivesse sentindo alguma coisa, porque foi uma das piores atuações dele pelo Fluminense. Eu achei muito abaixo, muito abaixo. Mas faz parte, todo mundo tem o direito de ter um dia ruim, acontece, qualquer segmento profissional. Isso não é crítica, é só uma observação, ok? Mas se Deus quiser, tanto o Acosta como o John Kennedy já vão estar recuperados, já vão estar na ponta dos cascos para enfrentar o Corinthians dia 1º. E nosso querido Zubeldia. Galera, deixar claro, sou fã do trabalho do Zubeldia, ele está fazendo um trabalho maravilhoso à frente do Fluminense, e aqui é crítica construtiva, principalmente depois da última coletiva dele. A última coletiva dele, ele deixou claro, que ele bota o time titular, ele confia no time titular, e eu concordo com ele, ele tem que ter essa convicção, Meu irmão, botou o time titular, tranquilo, só que é uma forma que eu discordo da observação dele. Aí não é nem questão de falar que ele está certo ou errado. É apenas o meu modo de ver futebol. Eu discordo da avaliação dele. Ele deixou claro que o time está encaixado. Enquanto o time estiver ali, encaixado, os jogadores, ele não acredita que outro jogador possa entrar e fazer melhor. E eu não concordo com isso. Ele chegou ao ponto de dizer que só mexeu aos 40 do segundo tempo porque os jogadores estavam cansados em campo e pediram para sair. Eu não concordo com essa forma de pensar, ok? Não estou dizendo que está certo nem está errado. Eu não tenho poder para isso. A capacidade que ele tem como profissional o levou à frente do Fluminense. E eu respeito muito isso e aplaudo. Ele merece, ele é um profissional correto. Mas eu não concordo com isso. Por que eu não concordo com isso? Que ele tem a convicção da equipe dele, beleza, show de bola. Mas em determinado momento, ele tem que estar com um olho no peixe e outro na sardinha. Ou seja, um olho no cronômetro e o outro no time adversário. No confronto entre o time dele e o adversário. Porque se ele está ganhando o jogo e o adversário muda a estratégia, vai botar o time mais à frente, ele tem que mudar para dar uma resposta ao adversário. Até porque os jogadores que estão entrando descansados. E aquela convicção que ele tinha no início do jogo, é normal que ele não tenha naquele momento. Por quê? Porque os jogadores dele entraram descansados, mas naquele momento da partida já vão estar desgastados. Por quê? Porque tem jogador novo do outro lado. Então ele precisa repor isso. E de uma forma que taticamente faça sentido. Por exemplo, quando ele botou o Serna contra o Vasco, eu não concordei. Ele tirou o Savarino e botou o Serna. Eu não concordei. Tinha que entrar o Soteldo. Por quê? Eu explico minha opinião, meu ponto de vista. Porque o Serna, ele marca muito mais do que o Soteldo. Porém, o Serna é muito bom para ser utilizado em contra-ataque. Quando o time vai no desespero para frente, buscar o resultado de qualquer forma e deixa buraco nas costas, sem marcação, sem nada, o Serna tem essa vantagem porque a velocidade do Serna é enorme. O Serna, assim como o Canóbio, é muito rápido. E essa transição ele faz muito fácil. E o retorno para a recomposição também. Ok? Mas o Serna, ele não é um driblador. Se tiver um jogador no mano a mano e o jogador adversário for um pouco inteligente, vai entender que o Serna não tem essa habilidade para driblar e tal, é mais velocidade. Ele vai procurar botar para correr e vai partir atrás. Ok? Já no caso do Soteldo é diferente.
O Vasco foi para cima. Irmão, o Soteldo vai até voltar um pouco para ajudar a marcar. Mas o contra-ataque, o Vasco vai ter que deixar 2 ou 3 lá atrás, porque o baixinho é habilidoso. Se deixar só no mano a mano, o baixinho vai driblar e vai embora. Se deixar 2, tá arriscado o baixinho driblar os 2 e ir embora. Ou seja, com o Serna no lugar do Savarino, o adversário continua vindo todo para cima. Com o Soteldo, vai ficar no mínimo 2 lá atrás, porque o cara vai falar, eu não vou não, que é prejuízo, pode dar ruim. Entendeu? Nós não podemos abrir mão de atacar em momento nenhum. Pode até diminuir o potencial. Tem 3 atacantes, bota um só veloz, ou bota 2 velozes à frente e recua de base, tem que estar ganhando o jogo, precisa ter velocidade. Isso tudo faz parte da estratégia do jogo e do determinado momento da partida. Isso, eu dou um exemplo, durante a partida. Se for a final do jogo, meu irmão, enche aquela porra de torres gêmeas, mete um monte de zagueiro alto e vamos segurar porque vamos na bola aérea. Aquela situação contra o Vasco, ele recuou o time muito cedo. Eu acho, também não tenho certeza de nada. Ele poderia botar o time para frente e perder do mesmo jeito. Eu falo para você, não tem bola de cristal e aqui eu não estou na teoria do engenheiro de obras prontas. Ele podia deixar o time mais à frente e perder do mesmo jeito, ok? Então, eu não faria o que ele fez, mas também não tenho certeza, se eu fizesse diferente, se eu garantiria a vitória, tá? Mas aqui, nesse ponto, contra o Atlético, eu achei que ele poderia ter feito isso. A gente iria continuar tomando sufoco? A gente poderia conseguir um gol? Não sei. Mas, no momento do jogo, para mim, essa opção me pareceu melhor do que ele teve. Eu não acho legal ele botar os 4 ao mesmo tempo, aos 40 do segundo tempo. Até porque o jogador já entra frio. Por mais que ele se aqueça, ele vai entrar sem ritmo de jogo. Ele sem ritmo de jogo, até esquentar, o jogo já acabou, pô. 5 minutos só. E se ele forçar a barra para adquirir, entrar no clima do jogo mais rápido, ele pode ter uma distensão, pode ter uma contusão. Então eu penso por esse lado, ok? E para finalizar, família, para finalizar, saiu uma postagem aí do Boanga, tá? Saiu uma postagem do Boanga e que o Boanga tá deixando uma mensagem enigmática. Eu não vou tentar falar inglês aqui porque eu vou privar vocês desse vexame. Mas na tradução, coisas parecidas com o fim dessa viagem. Ou que seja, deixa entender que está se despedindo do clube dele nos Estados Unidos. Aí rola os murmurinhos. Será que Boanga está vindo para o Fluminense no meio do ano? Lembrando que o presidente não descartou nada para o meio do ano. Só que tem um detalhe no descarte do presidente que me incomoda. Ele não descarta a vinda de ninguém e nem venda de ninguém. Nem vinda, nem venda. E isso me preocupa. Porque, olha, eu sou bem sincero, já disse aqui, repito, família, eu sou igual o lema do Santo Tomé, só acredito vendo. A lenda Santo Tomé, só acredito vendo. Que o Boanga joga demais, o cara é brabo, o cara é craque. Tá, eu quero ver aqui. Tu pode falar pra mim, o Lúcio Acosta jogava demais, lá veio e tá arrebentando aqui. Eu falei, mas tem o Santi Moreno, que veio dos Estados Unidos, teve o Lavega, que veio do Uruguai, teve o Lescano, veio do Paraguai, teve o Vitor Hugo, que veio da 4ª divisão, só veio para esquentar a carteira, hoje está no mundo árabe, que negócio, né? E tantos outros jogadores que vieram e não renderam nada, estão tomando prejuízo. Então, que a nossa diretoria entenda que se o Boanga vier para poder reforçar a equipe e a gente buscar os grandes torneios, show de bola. Mas aí ela vai ter que se garantir, como em 2023, em buscar bons desempenhos, conquistas, altas premiações. Agora não adianta querer trazer Boanga e liberar Martinelli, liberar Bernal, liberar Hércules. Porra, aí não adianta, irmão. É cobrir a cabeça e descobrir os pés. Isso aí é jogar, valorização da equipe no lixo.
e deixo claro, tem torcedor, desculpa a expressão, galera, mas tem torcedor que é muito tolo, para não falar outra coisa. Não, mas no time titular, esquece time titular. Esquece. O fortalece o nosso clube é o elenco, é o conjunto. Eu quero que quando o Martinelli sair do campo, tenha o Hércules para entrar. Eu quero quando sair o Savarino, que eu tenha um Soteldo para entrar. Eu quero que quando sair o John Kennedy, que tenha um Cano, que tenha um Castilho para entrar. É isso que eu quero. Quando sair um Canóbio, tem um Riquelme que já esteja voando para entrar. É qualidade de elenco. Você focar em 11 jogadores apenas, irmão, isso aí é pedir para dar ruim. É pedir para não conquistar nada. Ok? Mas essa é a observação que eu faço. Se vai vir Boga, show. Para mim é uma aposta. Ok? É muito talentoso lá fora. Quero ver aqui, irmão. Aqui. Quero ver a armadura do Guerreiro. Eu não quero saber de mimimi lá fora. Quero ver aqui. Santi Moreno lá fazia chover. E aqui. Então, é importante vir? É importante. Eu não sou contra. Eu sou contra a saída dos nossos. Aí eu sou contra. Ok? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Família, forte abraço. Obrigado pelo carinho da companhia até aqui. E nunca se esqueça, tamo junto, Flusão, lealdade tricolor sempre.